7h05 de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E essa quinta-feira foi violenta aqui na capital. Foram pelo menos 5 mortes. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente e traz os detalhes desses casos. Oi, Fred. A última morte foi ontem à noite. Um homem que foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. Joel Furtado Mendonça, de 20 anos, foi a vítima, Adriane. Ele foi surpreendido por 2 homens que chegaram em uma motocicleta. O garupa foi quem disparou contra ele. A polícia suspeita que o Joel tivesse uma dívida com traficantes da área. Esse crime aconteceu no Petrópolis, zona sul aqui da cidade. É que o Joel era usuário de drogas e por isso estaria devendo os traficantes. Os policiais da 3ª SICOM ainda fizeram uma varredura na área no intuito de encontrar algum suspeito, mas por enquanto ninguém foi localizado. Este é mais um caso investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Everton da Silva Reis, de 33 anos, também foi assassinado. Este crime aconteceu na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, que fica na zona norte da cidade. A polícia, inclusive, estava se preparando para fazer uma operação ali naquela área quando este crime aconteceu. O Everton foi surpreendido por 4 pessoas que chegaram ali mesmo em via pública e começaram a disparar contra ele. Everton ainda correu para tentar se esconder na casa da avó, mas foi encontrado lá dentro e acabou morto. Também a polícia investiga este caso. Outras 2 mortes também foram registradas. Uma no São Jorge, de um jovem de 18 anos que já tinha passagem por roubo e também teria envolvimento com o tráfico de drogas na área. Uma outra pessoa acabou assassinada no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro, mais precisamente. Foi morta a facadas. Segundo testemunhas, esse homem estava assaltando quando foi descoberto ali pelas pessoas ali da região da cidade e por isso acabou morto. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Como nós mostramos ontem aqui no Manhã no Ar, a Justiça determinou que o professor preso em flagrante por estupro de uma aluna de 8 anos dentro da sala de aula deve responder pelo crime em liberdade. Carlos Alberto Pereira foi liberado durante a audiência de custódia. Nós conversamos com a delegada de proteção à criança e adolescente, que afirmou que ele pode até ter abusado de uma 4ª vítima. Um caso que gerou muita repercussão e revolta. Um professor de 47 anos que dava aula em uma escola municipal no bairro Colônia Terra Nova é acusado de abusar sexualmente de uma de suas alunas. A criança é uma menina de 8 anos de idade que contou tudo para a mãe. Segundo a menina, o professor teria pedido para que ela levantasse a blusa e, em seguida, teria cometido ato libidinoso nos seios dela. E ainda teria dito que, a partir daquele momento, ela não tiraria mais notas baixas. Depois de ouvir todo esse relato, a mãe veio até aqui, a DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, e fez a denúncia. A titular da delegacia foi atrás do professor, fez a prisão dele em flagrante. Só que, durante a audiência de custódia, esse professor acabou sendo liberado. Segundo a juíza de plantão, ela atendeu a um pedido do Ministério Público que considerou a prisão ilegal e determinou a soltura do professor. O flagrante foi relaxado porque o Ministério Público entendeu assim. E a juíza da audiência de custódia concordou com ele, então houve o relaxamento dessa prisão. Mas a delegacia especializada continua fazendo seu papel de proteção da criança e do adolescente. Estamos agora procedendo à oitiva das vítimas, o acompanhamento psicossocial delas, para que a gente possa tomar as providências urgentes que o caso requer. É comum isso acontecer, o Ministério Público, mesmo tendo o flagrante feito aqui pela delegacia, ele ter esse entendimento e liberar o preso? Não, não é comum, né? Não é comum. Nós somos parceiros mesmo do Ministério Público, sempre se posicionou dessa forma, então eu não sei, né, qual foi a motivação, qual foi o entendimento e desse relaxamento. Mas é como eu falei para você, a gente prossegue nas investigações, já ouvimos 2 vítimas, hoje vamos ouvir a 3ª.
e há indícios que tem outras crianças e essas investigações estão prosseguindo. Então, isso nos garante que ele realmente é um pedófilo e, como pedófilo, ele tem que ficar longe da escola. Em nota, o Ministério Público do Estado do Amazonas informou que o promotor de justiça plantonista que atuou na referida audiência de custódia deu parecer favorável ao entendimento do juiz, alegando que não foram preenchidos todos os requisitos legais para manter o suspeito, Carlos Alberto Pereira Cruz, preso. O caso agora terá atuação do promotor de justiça da Promotoria Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, que, de acordo com as diligências e novos fatos que surjam, pode ter um entendimento diferente ao do promotor plantonista. E revoltados com a liberação do professor pela Justiça, ontem, pais de alunos da Escola Municipal Maria Pereira Campos fizeram um protesto em frente à unidade. Os cartazes traduzem a revolta de mães e pais de alunos da Escola Municipal Maria Pereira Campos, que fica no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Se fosse filho de um juiz, de um delegado, estava preso, mas é filho de pobre, paga a consequência. Sofre a criança e solta o adulto. Isso é crime, né? Isso também é crime. Vamos fazer a justiça. Não queremos a exoneração dele, queremos a prisão dele. Isso é justiça. A manifestação é feita por mães e pais de alunos aqui na frente da Escola Municipal Maria Pereira Campos. Na escola há guardas municipais, também policiais militares fazendo a segurança. Algumas pessoas acreditam que o professor está lá dentro. A gente não tem a confirmação dessa informação, mas a manifestação dessas pessoas aqui é por conta da decisão da Justiça, que colocou em liberdade o professor acusado de ter abusado em sala de aula de 3 alunas que estudam nessa escola. Uma aluna de 8 anos, 2 alunas de 9 anos, e já há o relato e já há indícios de que uma 4ª vítima também tenha sofrido abusos dentro da escola. Carlos Alberto Pereira da Cruz, de 47 anos, é professor da escola e dá aulas para alunos de 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Ele foi preso na segunda-feira passada, mas liberado durante a audiência de custódia. Estamos aqui para pedir justiça para esse vagabundo ser preso, porque isso não é justo ele fazer com uma criança de 8 anos. 8 anos! Depois da denúncia dos abusos de crianças em sala de aula, as mães passaram a desconfiar de convites para o cinema feitos pelo professor para alguns alunos. Tinha um grupo de WhatsApp que ele convidava as crianças, eram selecionadas as crianças para ir para o cinema. Que professor é esse? Me diga, cadê? Cadê a justiça? Cadê o seu juiz, dona juíza? Cadê a nossa justiça? As manifestantes também cobraram uma resposta em relação à permanência do acusado como professor da escola. Eu tenho uma filha de 8 anos aí dentro também. Ela não fez reunião com as outras salas para dizer o que foi que aconteceu e que ela não vai querer mais ele aí dentro. É isso que a gente espera dela. Nós não estamos contra a diretora, nós estamos a favor, mas que ela também se manifeste e diga que ela não vai mais querer ele aqui dentro. A prisão desse homem já foi decretada, mas ele só pode ser preso depois da eleição, 48 horas depois, por conta desse período de restrição. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que a informação de que o professor retornará às suas atividades de ensino ou em qualquer outra unidade municipal não procede. De acordo com a Secretaria, ele vai permanecer afastado de suas atribuições até o fim das investigações e, caso as denúncias sejam comprovadas, ele deve ser exonerado. E uma enfermeira viveu momentos de pânico quando o carro em que ela estava com a filha foi tomado por assaltantes. Ao imaginar que eles poderiam levar a menina, ela entrou em desespero e os criminosos acabaram deixando a criança de apenas 3 anos de idade. Tudo aconteceu por volta das 3h45 da tarde desta quarta-feira, aqui no Conjunto Duque de Caxias, no bairro Flores. A vítima é uma enfermeira que tinha vindo aqui na rua Perneiras, também no conjunto, buscar uma amiga. No momento em que ela chega,
e para o carro na frente da casa da amiga, os bandidos chegam nesse carro que você vê aí na imagem, um HB20 vermelho. A amiga dela sai de casa e na hora que tenta abrir a porta do carro, ela percebe a aproximação dos bandidos e na hora começa a correr. De dentro do carro, a enfermeira ainda tenta travar a porta do carro, mas não consegue. E é aí que começa o desespero dessa vítima. Tudo isso porque a filha dela, de apenas 3 anos de idade, está dentro do carro. E ela começa a implorar para os bandidos deixar ela retirar a filha. Depois de muito implorar para os assaltantes, ela consegue retirar a criança e os bandidos levam o carro. Foi um desespero imenso mesmo, porque eles chegaram armados e a minha filha estava atrás e eles pediram para mim sair do carro, colocando a arma na minha cabeça, dizendo que ia me matar se eu não saísse do carro. E eu fiquei desesperada, fiquei gritando e não sabia o que fazer, porque eu queria tirar minha filha do carro desesperadamente e eu não queria sair do carro. Então eu só disse para eles que eu ia sair do carro se eu tirasse a minha filha, e eu falava gritando, estava desesperada. E a minha filha, na hora, não falava nada, ficou em estado de choque, assistindo toda a situação. Foi então que ele ficou nervoso já, balançando a arma, dizendo que ia atirar. E foi quando ele resolveu abrir a porta e tirar minha filha. Aí eu saí do carro, peguei minha filha e eles foram embora. Por conta da forma como os bandidos agiram, a enfermeira acredita que eles já estavam monitorando, rondando a área para assaltar alguém no momento em que surgisse a oportunidade. Depois de todo esse assalto, ficou o trauma, tanto para ela quanto para a criança de apenas 3 anos de idade. Sim, a minha filha está muito abalada, minha filha não fala desde ontem do acontecido, ela não fala nada, ela fica só deitada, quietinha, ela só diz que está com medo e diz que não está bem. E eu estou muito traumatizada também pelo que aconteceu, não consegui dormir, passei a noite quase toda em claro, como se fosse um pesadelo. O veículo da enfermeira já foi encontrado e está neste momento na delegacia. Mas agora a luta é para tentar localizar esses bandidos. Ela também pede mais segurança aqui no conjunto. Segundo a enfermeira, todos os dias nessa região acontecem assaltos. Quero justiça, eu quero que encontre eles, porque eles estão fazendo isso com outras vítimas, fazendo outras pessoas de vítimas e qualquer hora eles podem chegar até a me matar porque eles estão armados e eles não estão brincando, são muito violentos. Graças a Deus, Deus me livrou de morte, me livrou, me salvou, me protegeu, eu e minha filha. Então, quero que pegue eles. Eu quero justiça, eu quero segurança. Esse conjunto não tem segurança, não tem policiamento, a gente não vê uma viatura passando por aqui. Lá na delegacia já me falaram que tem várias denúncias desse conjunto de assalto de celular, assalto de carro, assalto de residência e nada é providenciado de segurança para o nosso conjunto. Tô indo para o intervalo, mas volto já já, não saia daí que eu tô te esperando.